Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. E começa agora a Comissão de Inquérito, edição de quarta-feira, nas manhãs 360. Hoje é nosso convidado Luís Paixão Martins, especialista em comunicação. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Observador. Bom dia. Vou-lhe ligar o microfone. Já está. Esqueço-me sempre. A vantagem é que nós agora, sem microfones ligados, já sabemos quem é que vai ganhar a eleição e por quantos. Pois. Obrigado pelo vosso convite. Sabe como é que funciona a Comissão de Inquérito? Estava-nos a dizer que não tinha ouvido. Estive a ouvir ontem. E sabe como é que funciona mais ou menos? Uma das razões que sou uma pessoa feliz é que acompanho poucos média e, portanto, não ouço a Rádio Observador. Desculpem-me, faz parte da minha felicidade, mas não estive a ouvir. Fiquei preocupado porque são perguntas factuais. Eu sou mais habituado a perguntas de percepção. Não é? Mas vai correr bem. Mas também temos dessas. Temos um pouco de tudo. A primeira é factual Pois. e tem a ver com o seu Sporting, portanto deve saber de certeza. O Sporting tem o recorde da maior goleada na Taça de Portugal. Eu vou dar pistas. Foi em 1971, frente ao Mindelense. Não faço ideia. Resultado. Não faço ideia. Foi um resultado... Para mim, eu só me lembro do 7-1 ao Benfica. É muito acima disso. Isto é já para começar aqui a agredir. Então vamos a ajudas, Luís Paixão Martins. Ajudas. Nós damos três hipóteses. Tá, com ajuda sim, vamos ver se chega lá. 15-0, 18-0, 21-0. Para ter graça é 21-0. E foi graça. mesmo. Está certo. Tem graça. Tem graça. Então, e quem é que venceu o debate de ontem? Também houve alguma goleada? Não, o debate... Aqui já estamos nas percepções. Sim, o debate é assim. Aquilo não houve nenhuma transferência de votos, não é? Ou seja, nenhuma das pessoas que pensou em votar em Ventura ou pensou em votar em Seguro, por causa do debate mudou. Pronto. Eles tentaram, digo eu, ampliar ou consolidar. Eu acho que o debate foi bom para Seguro na medida em que ele não foi, digamos, não foi um debate que o queimasse, não é? Portanto, conseguiu sobreviver àquela questão. E foi bom para Ventura porque ele conseguiu continuar a afirmar-se como... Há ali uma espécie de campeonato curioso, porque é uma espécie de quem é o maior líder da oposição ao socialismo, não é? Ele ou Montenegro, não é? Pronto. E como Montenegro agora está um bocado retirado desse combate, ele está ali sozinho e tem esse espaço, não é? Portanto, ele está ali a consolidar um tipo de eleitorado. Por isso eu acho que o debate correu bem ao Ventura desse ponto de vista. E depois há ali uma diferença de tom que também o favorece. Ele é muito mais agressivo, Seguro é uma pessoa mais serena, por razões táticas. Foi sereno, mas também por razões de personalidade, não é? Eu penso que os Açores dele lhe disseram: tem calma, a bola baixa, não entres em confronto. É a tática, mas além da tática é a atitude que ele tem. Cola com a ele. personalidade. Agora deixa-me só dizer uma coisa para em relação a isso, que é assim, só há ali um candidato a Presidente da República, não é? Que é António José Seguro. André Ventura é um candidato a líder da direita. E, portanto, o debate, nesse ponto de vista, não é comparável. Teve ali a fazer uma apresentação do seu caráter, da maneira como ele pensa que vai ser a presidência da República, quando ele for, como se diz, o inquilino de Belém. E o outro está ali para tentar obter votos para que chegar ao dia 8 de fevereiro poder dizer: eu tenho mais votos que o Montenegro. Não é? E os eleitores irão votar para Presidente da República ou para líder da oposição? São os dois, não é? Ou seja, em relação a António José Seguro, digamos, as pessoas vão votar porque vão votar. Ele é uma espécie de anti-Marcelo, não é? Geralmente é assim, quando a gente encerra um ciclo político, o seguinte é o oposto, não é? Nós tivemos um primeiro-ministro vertical, depois tivemos um redondinho, pronto, faz parte da nossa maneira de ser. E nós agora estamos um bocado naquela fase de saturação em relação à presença de Marcelo, isto que é uma presença intrusiva, não é? Não é só por causa de ter deitado abaixo o governo 2 vezes, não é? Ou dissolvido a Assembleia da República, é pelo comportamento dele no dia-a-dia. E, portanto, o Seguro está-nos a prometer o contrário de Marcelo, não é? Ontem até talvez tenha sido a parte mais política do frente a frente, sim. A parte mais política do frente a frente foi ele dizer que era contra os miniciclos.
Ou seja, seguro. disse ontem que até 2019 nós éramos felizes porque tínhamos governos de 4 anos. E a partir de 2019 é que passou esta desgraça. E isso pode ser mobilizador para o eleitorado do centro-direita que ainda possa estar na dúvida em votar em Seguro? Eu acho que é mais mobilizador para as pessoas que não querem ter eleições. Não é? Ou seja, há muitos portugueses que querem estabilidade, não é? Portanto, não é sequer uma questão partidária. Nesse aspecto, eu acho que é até talvez de toda a entrevista aquilo que mais mobiliza eleitores. Nós estamos a pensar já naquilo que nós podemos chamar, eu chamo, mas por facilidade de expressão, os votantes diletantes. Ou seja, aqueles que tanto podem votar como não podem votar e que chegam ao fim, aos últimos dias, deixa-me lá ir votar para ver se isto resolve, não é? Pronto. António Costa teve uma maioria absoluta um pouco por causa disso. À conta desses. À conta desses, não é? Pronto, porque aquilo nos últimos dias cresceu muito à conta desses votantes que querem, vamos resolver isto. Quem é que resolve isto? É o Costa. Agora, quem é que resolve isto? É o Seguro. E ele ontem, para essas pessoas, falou que com ele não vamos ter... Eu acho que ele ontem teve a dizer assim, olha, o Orçamento de Estado de 2027 está aprovado com esta eleição. Não, eu sinceramente estou a especular. E qual é a importância de uma vitória... Sou melhor nas percepções do que dos factos. Estou a especular. Qual é a importância de uma vitória folgada para António José Seguro? É importante, ele devia concentrar-se nesse apelo à participação dos eleitores que ainda podem estar na dúvida, ou até podem achar que já está como ganho. O meu problema dele é esse, não é? É a chamada abstenção pela vitória certa, não é? Aliás, eu ontem tive uma discussão com uma pessoa do Partido Socialista, que é mais experiente do que eu em matérias políticas, e ele dizia-me que a ideia de que há um confronto em que Seguro está claramente resolvido a favor dele, que isso provoca a abstenção pela derrota certa. E que, portanto, este, digamos, enterro que as personalidades estão a fazer à candidatura... Ventura nesse cenário. Estava ele a dizer, claro. Contrapondo a minha opinião, não é? Por oposição a mim, não é? Porque eu digo, o pior para acontecer ao Seguro é esta ideia de que está tudo ganho porque as pessoas não vão lá votar, não é? Pronto, mas já há um problema... O que o Ventura, nesse aspecto, tenta fazer bem, mas acaba... Eu assisti à entrevista que ele deu ao Now, anteontem, já não me recordo, a última série, em que ele falou durante 1h15, salvo erro, 3/4 de hora. Foi o coitadinho, não é? O novo perfil de... O cancelado. O cancelado ontem, por acaso eu tomei nota dessa aqui no telemóvel, porque é uma expressão engraçada. Mas ele ainda não era o cancelado, era só o coitadinho. O cancelado foi ontem à noite. E ele, durante 3/4 de hora, foi o coitadinho, e depois passou-se com a história do 1143, e daí para a frente voltou a ser o Ventura de sempre. Disse 10 vezes que o PS era um partido de pedófilos, e o PS era um partido de corruptos, e os jornalistas, e nós vamos invadir Angola e o Brasil e o mais que nos apareça pela frente. Não é? Pronto. Mas respondendo à tua pergunta, que já não lembro muito bem qual é... Era importante uma vitória folgada de António José Seguro. Só nesse dia, não é? Realmente só nesse dia. Quer dizer, só no dia 8, dia 9 é que se contou espingardas, e para a frente é completamente irrelevante o que acontece. Um é Presidente da República e continuará a ser. Não é um fetiche, digamos assim, que só interessa aos comentadores políticos. Para o povo em geral, olha, vamos ter um presidente novo. Luís Peixão Martins já leva 2 pontos, recebe 2 pontos porque teve ajudas aqui nesta primeira pergunta. Vamos voltar à primeira volta das presidenciais, a 18 de janeiro. Quem foi o candidato que reuniu a preferência do eleitorado jovem? Seguro. Em termos brutos. Certo, em percentagem. Consideramos ou não? Em termos brutos, sim. Em termos brutos, é verdade. Consideramos. Número de votos. Eu só funciono em termos brutos. Não consigo, então vamos considerar. Mas teve ali taco-a-taco com o João Coutinho Figueiredo. Talvez. Percentualmente. Enfim, têm os dois mais ou menos a mesma idade, portanto percebo que os dois atraiam eleitores jovens. Se um jovem hoje lhe dissesse que não confia em nenhum político, a sua experiência em comunicação política diz-lhe que isso é um problema de caráter dos políticos ou do próprio sistema? Eu tenho 72 anos, não é? Portanto, sou a pior pessoa do mundo para pensar na mobilização dos eleitores jovens. Não é? Realmente, não é? Haverá outros consultores, futuros consultores, esperanças de consultores que possam pensar melhor do que eu em relação a isso. Quer dizer, nós temos vários problemas na nossa sociedade. Também não quero parecer demasiado velho, mas há ali uma questão que é...
os jovens da geração do milénio, não é? Que são aqueles que começam agora a votar, têm menos participação na vida cívica. Não é só na política, na vida cívica, não é? E porquê? Uma ideia. Nós, no passado, íamos ao cinema. As pessoas agora ficam em casa, não é? E já nem é ver televisão, que apesar de tudo é uma coisa comum, um chão comum, como diria o seguro, vê coisas que parecem feitas só para eles, não é? Pronto. Ou seja, isto faz o que as pessoas tenham uma relação mais difícil com a comunidade, não é? Com nós uns com os outros. E isso faz com que as pessoas não deem muita importância a temas digamos, que pressupõem uma certa liderança, como é a política, não é? Ou seja, o que é a política? A política é uma vanguarda. A expressão é marxista, eu sou do tempo do PREC, mas é verdade, ou seja, há uma espécie de vanguarda de pessoas que nos levam, que nos guiam, em que nós passamos uma procuração de 4 em 4 anos, tomem lá conta das coisas da política e não me chateiem, que é no fundo o que a gente pensa. O que é que acontece com os mais jovens? Os mais jovens não aceitam essa liderança, nem a compreendem, não é? Pronto. Não há esse sentido de... Esse contrato. Pois, exatamente. E, portanto, é natural. Há sempre, digamos, um dos problemas das sondagens é que nunca se sabe qual é a abstenção. E a abstenção é sempre muito superior entre os jovens do que nos idosos. Portanto, quando a gente faz uma sondagem e procura que ela corresponda aos escalões etários, nós estamos a falhar, porque provavelmente nas eleições, não é sempre, não foi na última, na penúltima legislativa, isso não aconteceu, mas normalmente a participação dos idosos é dupla ou tripla da população dos mais jovens. E, portanto, isso significa que os partidos que nas sondagens, nos partidos que têm mais idosos e que nas sondagens aparecem mais, damos mais 1 ponto ou 2 por causa disso. Para compensar esse efeito. Para compensar esse efeito, não é? Pois, portanto, eu não sei como é que isso se resolve. No jornalismo passado, havia uma vez li uma coisa muito engraçada. Perguntaram a hoje, a história hoje não tem importância, porque hoje, digamos, a desistência em relação aos média tradicionais é comum, já não é só dos jovens. Mas uma vez perguntaram a um editor do jornal como é que se fazia para que os jovens de 20 anos lessem jornais. E ele respondeu: esperar que cheguem aos 30. E de facto, na política é um bocado assim, não é? Se calhar é a mesma coisa. É preciso esperar que eles sejam outros, não é? Falando em sondagens, vamos à terceira pergunta. E jornais. E jornais. A primeira edição do Expresso, aquela primeira capa, sim, tem uma sondagem. tinha uma sondagem. Qual era a percentagem de portugueses que nunca tinham votado nessa sondagem? 60 e tal %. Merece, não é? Sim, merece. 63%. Era 63%. Eu lembro muito bem dessa primeira. Eu escrevi um livro sobre sondagens e noto isso no livro e falei com o Dr. Balsemão a propósito disso, por uma razão simples: não tem ficha técnica. Que bom. Mas o jornal não tem ficha técnica. Não, a sondagem. Não tem ficha técnica. Não tem ficha técnica. É curioso, é uma sondagem, é a primeira sondagem política que eu encontrei, porque na altura, antes do 25 de abril, não fazia sondagens políticas, e é engraçado, embora não fosse em que partido é que as pessoas vão votar, é uma coisa engraçada, é uma coisa até bastante relevante se nós pensarmos qual era a nossa vida em 1973. Claro. Não é? E era o pouco que se podia dizer da falta de eleições. Exatamente. Não é? É engraçado, a manchete feita com uma sondagem, não é? Não havia sondagens e tal, pronto. O engraçado é que aquilo não tem ficha técnica. Não tem ficha técnica. Eu liguei ao Dr. Balsemão, na altura, que fiz o livro há 2 ou 3 anos, e tivemos a falar sobre isso. Ele contou uma história de que era um tipo, cujo nome não me recordo, também é relevante, que depois foi secretário-geral do PPD e depois fugiu com uma bala de dinheiro para a Bélgica. Tanta mala de dinheiro que há na história da Não, levou umas massas e para a Bélgica, não sei o que é mais, onde ele depois, mais tarde, há uma revista que o entrevista. Quando o homem ficou velho, né? Fez uma entrevista e tal. Eu não me lembro o nome, mas se me lembrasse, não ia dizer. Não é? Pronto, a história é gira, ele dizer quem é a pessoa. E evoluíram muito, agora não há sondagem sem ficha técnica. Mas eu só para dizer, é um mau sinal para as sondagens. É um mau sinal, pois é. E elas condicionaram particularmente estas eleições presidenciais? Quer dizer, a primeira volta, não é? A primeira volta, sim. Sim, tiveram um papel importantíssimo. Deixa-me só dizer uma coisa em relação a esta segunda volta, que, digamos, agora há um tracking poll diário, sim. Para nós termos a ideia,
basta pensar um pouco de bom senso, não é preciso ser um especialista em nada, para pensar nisso, que é, qual é o problema nas eleições do dia 8 de fevereiro? A abstenção. Vai haver ou não vai haver o voto branco que não, funciona com a abstenção, nem sequer é contado, não é? O voto branco nas presidenciais não conta. E qual é o problema? O que é que isso significa? Isso significa que já é difícil que as sondagens funcionem. Neste caso é pior, porque é telefónica. Ainda se fosse uma sondagem feita em casa das pessoas, em que as pessoas recebessem a equipa, tivessem ali a conversar com a pessoa, fizessem a cruzinha, depositassem numa urna falsa, assim ainda se tinha uma ideia do que é ir votar. Ao telefone não se tem ideia nenhuma, não é? É a coisa mais fácil do mundo. É um telefone, ora, vai votar em quem? Tumba. Diz o nome, claro. Ora, o grande problema não é vai votar em quem, é se vai ou não vai votar. Não é? Portanto, e a abstenção, já agora essa pergunta, por regra, está sempre subvalorizada. Sim. Porque muito pouca gente admite previamente que não vai votar. Mente, claro. Mente. Subvalorizada é um eufemismo. As pessoas mentem em relação a esse tema, não é? Porque na sondagem dá 20% e na realidade abstém-se 40%, não é? Claro. Pronto. Mas só para dizer como é que é difícil valorizar uma sondagem neste momento, por exemplo, porque o grande problema não é saber quem é que tem mais votos ou menos, já se percebeu quais são as intenções de voto de cada um. E as taxas de rejeição, que também são importantes aqui. Sim. Por causa da taxa de rejeição, já que, enfim, isto é uma conversa, digo eu, aberta, o André Ventura está a fazer o contrário do que é normal fazer na circunstância dele. Ou seja, quando uma pessoa está, ainda recentemente dá para recuperar isso, porque tem-se falado muito do Mário Soares Freitas do Amaral, de há 40 anos atrás. Quando uma pessoa tem notoriedade a mais e taxa de rejeição a mais, não vai à televisão, esconde-se. Porque ir à televisão só aumenta a rejeição, não é? As pessoas lembram-se dele. Pois. E de como não gostam dele. Exatamente. Ou seja, eu não consigo dizer que tenho razão em relação a isto, porque eu habituei-me a trabalhar comunicação para apelar à inteligência dos eleitores e, de algum modo, a comunicação do Chega é um apelo à estupidez dos eleitores. Pronto. E, portanto, tenho alguma dificuldade em perceber os parâmetros daquele tipo de comunicação, de mobilização dos eleitores. Mas, se nós pensarmos nos padrões racionais, de inteligência e até nos emocionais, Mário Soares, uma das razões por que Mário Soares passou à segunda volta foi, por exemplo, na altura só viu uma televisão e via-se os tempos de antena. Ele não apareceu nos tempos de antena. Foram figuras públicas. Foram outras E essa, Luís Paixão Martins, essa é uma excelente deixa para passarmos para a próxima pergunta, que tem que ver com as eleições de 86 e com televisão. Que jornalistas moderaram o debate da segunda volta entre Mário Soares e Freitas do Amaral? Não me lembro de todos. Foram dois, uma dupla. Então, uma dupla. As imagens têm dado por aí. Era o Tareco, Miguel Tareco. Certo. Traduza-se. Era um homem. E a Margarida Amarante. Exato. Está certo. Muito bem. Estava a gostar de dizer o nome do homem, do cavalheiro, mas depois encontrei uma fórmula, exato, e ficou resolvido esse problema. Estava a falar da importância da televisão, de aparecer ou não na televisão. Hoje a televisão tem mais importância do que a rua, ou as redes sociais ultrapassaram ambas? Depende da fase em que nós estamos, não é? Ou seja, se nós estivermos nos últimos 3 dias de campanha, a televisão é o mais importante. E é o mais importante nos telejornais. Ou seja, o movimento dos eleitores é um movimento que não é... Nem toda a gente decide ao mesmo tempo votar, não é? Temos os fãs, ou seja, aqueles que votam num partido... mesmo que ainda seja aquela cadeira amarela que está ali, votam à mesma. Tipo o futebol, tipo a relação com o clube são de futebol. Fãs, claro, são fãs, não é? E esses estão decididos há muito tempo? Há muito tempo, não é? Pronto. Sobretudo nos mais idosos, não é? Ou seja, uma diferença entre os eleitores jovens e os mais idosos é que os eleitores mais idosos geralmente são fãs de um partido e os jovens não são. Pronto. Há um problema com a marca partidária, não é? Eu sou do marketing, não sou da política, portanto não chamo partidos aos partidos, chamo marcas partidárias. Há um problema com as marcas partidárias que está a acontecer com elas o que está a acontecer com as outras marcas todas. Os consumidores decidem sobretudo pelo preço e pela conveniência e não pela marca, a não ser em bens de luxo e de alta tecnologia. E como a política não é provavelmente nenhum bem de luxo nem de alta tecnologia, isso está mais liberdade aos eleitores. Eles próprios estão mais liberados. Decidem mais caso a caso, não é? Disseste há pouco que a televisão continua a ser importante. O resultado desastroso de Marcos Mendes, que teve 10 anos a comentar, não transforma num mito essa ideia de que a televisão vende presidentes?
Isso é um mito. Mas, É um mito. mas uma coisa não tem a ver com outra. Eu gostava de dizer Telejornal. na face, quer dizer, porque é que os políticos gostam de ir a entrevistas aos programas fofinhos de televisão mais do que às entrevistas duras? Não é porque tenham dificuldade nas entrevistas duras, porque não há nenhum político experiente que tenha alguma dificuldade em ser entrevistado por vocês ou os vossos camaradas. Não é? É completamente irrelevante, não é? O problema é que a questão é que há umas pessoas que só veem a televisão fofinha e não veem os programas da política. E essas pessoas também votam, não é? E se calhar são os tais velhinhos. Sim, são pessoas. Pronto. E depois, e nos últimos dias, muitas pessoas vão atrás do telejornal. Ou seja, não viram debates. Vamos ver. Portanto, há pessoas que decidem por amor à camisola. Pode ser pela marca partidária ou pelo apelo do candidato. Depois há pessoas que decidem com uma certa racionalidade. Deixem-me ver os debates para ver em quem é que eu voto. E depois há pessoas que decidem por aquilo que veem à última hora no telejornal. Não é? Aqueles 30 segundos. Se vocês tiverem o gosto de preparar uma campanha eleitoral, percebem que na última semana a única coisa que se faz é alinhar frases de 30 segundos. Porque não há tempo para mais nada. Não é? A única coisa que vai aparecer são frases de 30 segundos. E um gajo tem que reduzir tudo aquilo que foi dito durante a campanha em soundbites. Pronto. Que são os que vão aparecer nas peças do telejornal. Do telejornal. Claro. E aquele ambiente, que hoje até é um ambiente bastante plástico, não é? Pronto, realmente. Ou seja... É feito para a televisão. É mesmo foi para a televisão. Porquê? Porque se houver algum incidente, o que vai aparecer na televisão é um incidente. O Coutrinho. Qual é o problema da campanha? Quer o Coutrinho, quer o Seguro tiveram 2 episódios. As campanhas correram bem, exceto em 2 momentos. O Seguro, numa entrevista que deu ao público, em que não quis entrar em gavetas. Se é de esquerda, não é de esquerda. Enrolou-se, estava à espera de poder dizer que era progressista e afinal a senhora queria que ele dissesse que era de esquerda e ele enrolou-se. E o Coutrinho enrolou-se naquela parte final, não só do tema, mas também da maneira como ele respondeu ao tema. Qual é a diferença? É que o Estás Seguro... a falar da acusação de assédio. Sim, aquilo tudo, aquela embrulhada. Não é só a acusação, não é? É a maneira como ele reagiu à acusação. Qual é a diferença? É que o Seguro foi no princípio da campanha e o Coutrinho foi no fim da campanha. Portanto, no momento final em que o Coutrinho precisava de acertar, fechar a sua mensagem com os eleitores, ficou impedido de o fazer. Tive ali um irritante. Pois, ficou impedido de o fazer, não é? Houve ali aqueles últimos 3 ou 4 dias. Não teve tempo para recuperar disso, Salmão. Muito bem. Luís Paixão Martins, estamos com quantos 17 pontos? Ainda pode fazer 23. Podemos chegar aos 20 e 17. Isto é 23. 22, sim, desculpa. Qual é o pior resultado? O pior, não sei. Já ficou para já estás a caminho do topo, não é? Vamos à última questão. Em que década começou a funcionar o balneário termal das Termas de Monfortinho? 1960. Década. Não? 60. Não. 70. Muito antes. Não pode ser. O balneário. O balneário. Não sei, talvez, mas improvisado, nos anos 20, eventualmente. Talvez ainda um bocadinho mais. Talvez, não sei. Para vocês terem uma ideia, uma história engraçada, as pessoas iam ao rio Erges. Que é o que passa lá. Ao minério, não é? Como diziam, como é que se diz? Ao ouro. Como é que se diz? Garimpar. Peneirar o ouro, não é? Pronto. Claro. E de repente deixaram de ir ao ouro e passaram a usar a água termal. E só para a gente dizer que naquela altura as águas termais tinham mais valor que o ouro, não é como hoje. Mas eu li lá no site, de facto, tens aqui 3 hipóteses: anos 30, anos 50 ou primeira década do século passado. Não é verdade. Quer dizer, digamos, os Termas de Monfortinho foram, digamos, desenvolvidas como oferta turística pelo Conde da Covilhã nos anos 60. Isso é verdade. Ok. Como é que fazemos, Paulo? Tanto se me dá, não é? Como dizia o outro. Vamos dar 2 pontos. Está resolvido. Deixa-me dizer só uma curiosidade. Na rotunda, não é a única, mas é a principal das Termas de Monfortinho, há uma estátua, um busto, de uma pessoa da família Espírito Santo. Quem é? O irmão do Dr. Ricardo Salgado, António, que foi o grande impulsionador da Monfortinho, que é uma casa. Toda esta conversa, porque as pessoas se calhar não sabem, mas tu passas grande parte do tempo agora em Monfortinho. Numa frase, o país visto de lá e a política são diferentes visto de Lisboa? A história do interior e do litoral, ela é muito, digamos, há um certo exagero nesta dicotomia,
Porque em muitas coisas nós temos no interior a mesma coisa que temos no litoral. Nós temos as estradas alcatroadas, nós temos melhores correios do que aqui em Alvalade. Rede de telemóvel e de internet. Sim, temos eletricidade, temos água, é tudo, digamos, normal. Ali há um caso particular, porque como é na fronteira com Espanha, as pessoas vão ao Centro de Saúde de Moraleja e têm os filhos em Cória. E têm caramelos? Sim, tem caramelos, sim, e Cória. Portanto, ali, nesse aspecto, eu acho que o nosso problema é a dificuldade em manter lá os jovens, não é? Porque a partir de certa altura, para a gente ter uma ideia, tudo aquilo é muito longe. É preciso também perceber isso. Não é? É um problema que as pessoas têm, não é? Eu, para ir ao pão, tenho que andar 20 km, não é? Pronto, para ir à gasolina, tenho que andar 40, não é? Pronto, faz parte, é longe. E, portanto, os miúdos que ir para a escola têm que sair de casa às 7 da manhã para chegar às 8. Pronto, tem esse problema. E depois, o ensino superior, portanto, quando chega a essa parte, claro, é mais difícil ainda, não é? Pronto. Sim. Agora, não é tão negativo como as pessoas às vezes falam no interior, não é? E dá para dar uns tiros. E acho, eu não dou. Eu sou presidente do Clube de Tiro Desportivo de Monfortinho, mas não atiro. Luís Peixa Martins sai daqui com 19 pontos. Muito obrigado por ter vindo aqui à Comissão de Inquérito e à Rádio Observador. Obrigado.